Muito bem, pessoal. Aqui é o professor Trico de Biologia para fazer mais uma revisãozinha para vocês que vão prestar o Enem, tá? Para a prova de Ciências da Natureza. Vamos que vamos, moçada. Vamos lembrar uma coisa importante, tá? Vamos lembrar um pouquinho a respeito da diversidade dos seres vivos, tá certo? Vamos lembrar principalmente dos micro-organismos, tá certo? Então vamos começar dando uma olhadinha nos vírus. Pessoal, olho vivo nesse assunto, tá? Olho vivo nesse assunto na prova de Ciências da Natureza, tá legal? Os vírus, vamos lembrar, que são todos seres acelulares. Os vírus são acelulares, eles não são formados por células, tá? Eles são extremamente primitivos. Então, o que acontece? O que acontece é que se eles não possuem células, eles não possuem metabolismo próprio. Eles não possuem metabolismo próprio. Consequentemente, os vírus são todos parasitas intracelulares obrigatórios. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles são obrigados a invadir uma célula viva para fazer a única coisa que, na verdade, eles sabem fazer da vida, que é se reproduzir. Tá certo? Muito bom. Então, olha só, como é que é um vírus, né? Os vírus têm vários formatos, tá, moçada? Não vai esquecer disso. Existem vírus redondinhos, vírus mais compridinhos, vírus hexagonais, o formato é variado. Mas todos eles apresentam uma coisa em comum. Uma cápsula ou capsídio de proteínas. Uma cápsula ou capsídio formado por proteínas e o material genético deles, que está ali, ó. Uma coisa importante, esse material genético ou é DNA ou RNA. Os dois ao mesmo tempo, não. Então, ou é DNA ou é RNA. Tudo bem? Então, existem os vírus de DNA e os vírus de RNA. Tá? Os dois ao mesmo tempo, não. Tem uma exceçãozinha à regra, mas o RNA dele não é funcional, então deixa para lá. Tá? Não vai se preocupar com a exceção, preocupe-se com a regra. Tá legal? Muito bem. Os vírus, eles, como consequência do fato, né, de serem parasitas obrigatórios, eles acabam causando o quê? Inúmeros tipos de doenças, tanto em animais quanto em plantas. E é isso que você tem que ficar de olho, tá, pessoal? Fica bastante de olho nessa história de doenças provocadas por vírus. Como é que o nosso organismo combate infecções virais? Nosso organismo combate infecções virais através da produção de anticorpos. O seu sistema de defesa vai produzir anticorpos, tá? Como é que chama o nosso sistema de defesa? Nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico vai produzir anticorpos e os anticorpos é que vão combater as doenças provocadas pelos vírus. Tudo bem? Trico, tem muito medicamento para vírus, contra vírus? Não. Tá? Não existem muitos medicamentos que combatam diretamente os vírus, tá certo? A maioria dos medicamentos contra vírus foram produzidos em relação ao vírus da AIDS, tá? Tudo bem? Em função da doença, do problema que a AIDS começou a provocar em termos de saúde mundial, vamos colocar dessa forma, tá? Então, olha só, como é que a coisa vai funcionar? O seu sistema de defesa, como é que ele vai reconhecer aquele vírus como estranho? Ah, Trico, quais doenças que são causadas por vírus? Inúmeras. Inúmeras doenças são causadas por vírus. Cuidado para não confundir doença viral com doença bacteriana, que é muito comum acontecer isso. Pessoal, eu pediria particularmente um pouquinho de cuidado com essa aqui, ó. Com essa doença aqui, ó. Sarampo. Cuidado com o sarampo. Por quê? Olha, eu estou apostando que vai cair alguma questão sobre sarampo nessa prova.
Por quê? Em função da falta de vacinação que aconteceu. Tá certo? Não por culpa do governo, né? Falta de procura por vacinação. Tá certo? Ah, mas foram os venezuelanos que trouxeram o sarampo de volta aqui para o Brasil. Sim, mas se a população brasileira estivesse toda vacinada, tá? Estaria todo mundo protegido, ninguém ia pegar sarampo. Tá certo? Mas o descuido na vacinação que aconteceu no Brasil, não foi na Venezuela, foi no Brasil, tá? Provocou e está provocando epidemia de sarampo. Tá? Começou a acontecer casos de sarampo por todo o Brasil. Tá? Mas por culpa nossa, não é culpa de ninguém, não. Tá certo? Muito bom. Toma cuidado com isso. Tá? O sarampo é uma doença viral. Tá? Tem vacina? Tem vacina. Tá? Aquelas doenças mais comuns, sarampo, gripe, catapora. Catapora também pode ser chamado de varicela. AIDS. O que mais? Tem inúmeras doenças virais. Aquelas doenças de infância, tipo rubéola, cachumba. São inúmeras as doenças provocadas por vírus. Principalmente aquelas doenças que são comuns durante a infância, né, da primeira infância, são basicamente todas virais. Tá certo? Então, a vacinação é uma maneira de prevenção? Para várias delas, sim. A maioria das doenças tem vacina. É uma maneira de proteção. O que a vacina faz? Isso é importante você lembrar. A vacina faz o quê? A vacina contém antígenos, tá, atenuados. Não esquece que antígeno é aquilo que é reconhecido como estranho, substância estranha ao organismo. O antígeno aqui, no caso, é o próprio vírus, tá? Ele vai estar atenuado, entre aspas, mortos, tá? Eles vão provocar doença? Não. Mas isso aqui vai estimular o seu sistema imunológico a produzir anticorpos contra o causador da doença. Então você vai ficar protegido contra aquele antígeno sem nunca ter tido aquela doença. Essa é a grande vantagem da vacinação. Além dos anticorpos, o seu sistema imunológico produz as chamadas células de memória. São essas células de memória que vão ficar circulando no teu organismo. Se esse antígeno chegar para valer no teu corpo, então você tomou vacina contra o sarampo. Então você produziu células de memória contra o vírus do sarampo. Se esse vírus entrar no teu corpo, as células de memória imediatamente disparam a produção de anticorpos e você não vai ter a doença. Tá certo? É assim que funciona a vacinação. Tá? Então, pode aparecer associado, né, o assunto vírus com vacinação. Um outro assunto importante, moçada, bactéria. Tá? As bactérias pertencem ao reino Monera, na classificação tradicional. Na classificação tradicional, pertencem ao reino Monera. As bactérias já são seres celulares, só que as bactérias são procariontes. Elas não possuem núcleo organizado em suas células, tá? A célula bacteriana vai apresentar uma parede, só toma cuidado com uma coisa. A parede da célula bacteriana não é de celulose como nas plantas. Essa parede das bactérias, a célula bacteriana, é de uma glicoproteína, chamada de peptídeo glicano. Glicana, tanto faz. É uma glicoproteína, é carboidrato associado a proteínas. A membrana plasmática dela vai ficar aqui, ó. Essa membrana plasmática apresenta uma dobrinha. Tá? Aqui está a membrana plasmática da célula bacteriana. Tá? Ela vai apresentar uma dobrinha aqui. O material genético vai estar disperso no citoplasma. Aqui está o material genético da bactéria.
Essa região onde fica o material genético da bactéria é chamada de nucleoide. É o nome que a gente dá para essa região onde está localizado esse material genético, tá? A única organela presente numa célula bacteriana são os ribossomos, ó, que vão realizar a síntese proteica, tá? A produção de proteínas. É a única organela presente na célula bacteriana, tá certo? Tudo bem? E aí você tem uma estrutura celular extremamente simples. No entanto, apesar de serem simples, ou por serem simples, né, as bactérias se adaptaram muito bem a inúmeros ambientes, tá? Existem bactérias autótrofas, existem bactérias heterótrofas, a maioria é heterótrofa, tá? Muitas delas têm uma importância ecológica muito grande, atuando como decompositoras, tá? Tudo bem? Atuando no ciclo da matéria, né, que a gente usa na ecologia, tá? Elas fazem a decomposição dos seres vivos. Então, elas têm um papel ecológico extremamente importante, tá? E é óbvio que elas podem causar, algumas bactérias podem causar algumas doenças, tá? Então, cuidado com as doenças bacterianas, tá certo? As doenças bacterianas, você tem que tomar um certo cuidado. Não confunda com doenças virais. As principais doenças bacterianas, ou aquelas doenças bacterianas que são mais conhecidas, né? Aquelas que são mais pedidas em vestibular, no Enem e tudo mais, né? Por exemplo, tuberculose. A tuberculose é causada por uma bactéria, tá? Que a gente costuma chamar de bacilo de Koch, tá? Na verdade, chama-se Mycobacterium tuberculosis, tá? Mas a gente chama de bacilo de Koch. A hanseníase, bacilo de Hansen. A hanseníase, que antigamente era chamada de lepra, tá? Essas doenças, geralmente, assim como as doenças virais também, a maioria das doenças virais, geralmente você adquire por contato direto com o doente, tá? Doente é doente, tá certo? Através de secreções, de respiratórias, essa coisa toda, tá? No caso da hanseníase, contato, tá? Com o doente, na fase que ele transmite a doença, mas nem sempre que ele transmite, tá? O cólera, que é transmitido através de água contaminada com as fezes do doente, tá? O cólera já provocou inúmeras epidemias no mundo todo, tá? Tudo bem? Tuberculose, hanseníase, cólera. Existem pneumonias, por exemplo, que são causadas por bactérias, tá? Tudo bem. Agora, algumas doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, gonorreia. A gonorreia também pode ser chamada de blenorragia. Tem o cancro mole também, ou seja, essas aqui são DSTs, tá? Aqui é DST. Doença sexualmente transmissível. Alguns hoje em dia estão querendo mudar para IST, infecções sexualmente transmissíveis, tá? Doenças bacterianas. Tem medicamento para elas? Tem. Tem medicamento para elas que são os antibióticos. Os antibióticos são medicamentos que destroem bactérias, tá? Uma outra coisa que podem te pedir a respeito de antibióticos, vamos ampliar o foco, tá? Hoje em dia se fala muito, né, em bactérias que são altamente resistentes a antibióticos, tá? Por que acontece isso? O antibiótico, ele estimula o surgimento de bactérias resistentes? De maneira alguma. Em hipótese alguma, ele vai estimular o surgimento de bactérias resistentes. O antibiótico não tem esse poder de estimular a bactéria a mudar, tá certo? O antibiótico faz o quê, então? O antibiótico, ele vai selecionar, lembra de evolução, seleção natural. O antibiótico seleciona bactérias que já eram previamente resistentes. Ah, mas como é que surgiu essa resistência? Por mutação. Tá? Essa resistência surge por mutação no material genético delas. Tá? Não esquece que algumas bactérias podem ter um pedacinho extra de DNA chamado de pedacinhos extras de DNA chamados de plasmídios. Esses plasmídios são pedacinhos extras de DNA. Nesses plasmídios, por exemplo, podem existir genes
para resistência a antibióticos. A bactéria nem sabia que tinha, mas a hora que ela se vê de frente com o antibiótico, esse gene passa a atuar. Tá certo? Então, essa resistência aos antibióticos vem não do estímulo que ele vai lançar, que ele vai fazer para produção, para que a bactéria mude. Não é isso, porque isso aí é lamarquismo. Tá? Se você disser que o antibiótico está estimulando a mudança, você está sendo lamarquista. O antibiótico apenas está selecionando bactérias que já são previamente resistentes. Beleza? Moçada, de bactéria, essa é a parte mais importante, assim, o assunto a parte mais relevante, né? Aquela coisa assim que você tem que lembrar na hora da prova, tá? E sobre esses seres vivos aqui, ó, fungos. Os fungos merecem um capítulo à parte, né? Tanto que eles são colocados na classificação tradicional dentro do reino fungi, tá? Um reino só para eles, né? Quem são os fungos? Cogumelos, bolores, mofos, tá certo? Cogumelos, bolores, mofos. Por que será que puseram os fungos num reino à parte, num reino só para eles, né? Eles foram colocados num reino à parte em função de algumas características que eles vão apresentar, tá certo? Os fungos podem ser tanto uni quanto pluricelulares, tá? Tem fungo uni, tem fungo pluricelular, tá? Ao contrário das bactérias, eles são eucariontes, eles apresentam célula com núcleo organizado. Outra coisa que podem te perguntar, para os fungos que são pluricelulares, é que o que a gente vai falar agora para unicelular não tem razão de ser. O corpo deles é dividido em... O corpo deles, tá? É chamado de micélio, e esse micélio é formado por um conjunto de hifas. A gente chama o organismo dele de micélio, e o micélio é formado por um conjunto de hifas. As hifas são filamentos citoplasmáticos que podem, na maior parte dos fungos, é dividida em células. A gente chama isso aqui de hifa septada, dividida em células, tá? Pode ter um núcleo, como eu estou fazendo aqui, ou pode ter dois núcleos, tá? Depende da espécie de fungo. Tá? Isso a gente chama de hifas. O conjunto de hifas forma o micélio, tá? Tudo bem. Mas por que outras razões para colocar os fungos no reino à parte, tá? Gente, vamos lembrar, essa parede que forma a célula deles aqui é formada por quitina. A quitina, que é um polissacarídeo. A quitina é a mesma quitina que aparece no exoesqueleto dos artrópodes, tá? No esqueleto externo dos artrópodes é essa substância química que vai ter. Tá? A parede celular é formada por quitina. Eles têm como substância de reserva nas suas células, eles vão armazenar o excesso de glicose na forma de glicogênio, como a gente armazena no nosso fígado, tá? Tudo bem, como a gente vai armazenar no nosso fígado. Glicogênio. Antigamente, os fungos eram colocados junto com os vegetais lá no reino vegetal, lá no reino plante, tá? Tudo bem. E aí o que acontece? Por ter essas características aqui, a substância de reserva das plantas é amido, não é glicogênio. A parede da célula das plantas é de celulose, não é de quitina, tá? E os fungos são todos heterótrofos, tá? Não existe fungo autótrofo. Todos são heterótrofos? Todos. Não existe fungo autótrofo, tá? Eles não produzem o próprio alimento, nenhum fungo faz fotossíntese. E a digestão deles é muito estranha, mas é extracorpórea. A digestão é feita fora do corpo. Eles lançam as enzimas digestivas sobre o alimento, tá? E aí depois eles fazem a digestão acontece fora do corpo e eles absorvem o alimento já digerido, tá? Tudo bem? Esses seres vivos são extremamente importantes, eles têm uma importância ecológica muito grande pela atuação deles como decompositores, junto com as bactérias, tá? Tudo bem? Então os fungos têm uma importância muito grande. Causa alguma doença na gente? Causam algumas doenças, né? As doenças causadas por fungos são popularmente chamadas de micoses, tá? As doenças fúngicas
ou causadas por fungos, popularmente são chamadas de micoses. Nas plantas tem outros nomes, tá? Micoses, é engraçado esse nome aqui, popular, tinhas, tá? Micoses, tinha, micose de unha, micose de cabelo, micose de pele, tá certo? Uma série de locais eles podem ser atingidos. Algumas micoses, inclusive, internas. Tá? Tem uma blastomicose, que é adquirida através da inalação de esporos dos fungos, que, aliás, é o modo principal de reprodução. O principal modo de reprodução dos fungos é através da produção de esporos. É uma reprodução assexuada através da produção de esporos. Ah, eles não têm reprodução sexuada? Tem, mas eu disse que é o principal modo de reprodução através de esporos. Tá? Então, tem uma doença causada pela inalação de esporos de fungos chamada de blastomicose. É uma micose interna, no pulmão, atinge o pulmão. É muito comum em pessoas que exploram cavernas. Tá? Tudo bem? Então, os fungos têm uma importância muito grande. Muitos deles, como os cogumelos, apresentam corpos de frutificação. O corpo de frutificação é aquela parte do cogumelo que fica para o lado de fora. Tá? Isso aqui é o corpo de frutificação do cogumelo. Tá? Aquela partezinha que fica para o lado de fora. Tá certo? Então, muitos fungos possuem corpos de frutificação. Tá? E as hifas saem todos aqui, internamente, tá? Tudo bem. Então, tem doença, tem remédio contra fungo? Tem. Tem os antifúngicos, tá? Em geral, tá? Que também... mas não esquece uma coisa, fungo também pode causar doença em planta, tá? Como, por exemplo, a ferrugem da soja, por exemplo, é causada por fungo, tá bom? Pessoal. E para a gente poder finalizar essa parte de diversidade de seres vivos, ó, só lembrar um pouquinho das algas, tá? As algas, existem algas uni, existem algas pluricelulares, tá? Unipluricelulares. Todas elas eucariontes também. Vão ter cloroplasto? Vão. Todas as algas são autótrofas. Todas as algas são autótrofas fotossintetizantes. Todas as algas fazem fotossíntese. Tem cloroplasto? Tem cloroplasto, claro. Igualzinho às plantas, tá? Modernamente, as algas estão sendo classificadas dentro do reino protista ou protoctista, tá? Protista ou protoctista. Antigamente elas eram colocadas junto com as plantas no reino vegetal, tá? Tudo bem? Mas elas têm uma importância ecológica muito grande, né, gente? Elas são as grandes produtoras de oxigênio, principalmente as algas que fazem parte do fitoplâncton. Aquelas algas que são flutuantes, microscópicas, que são flutuantes. Elas são responsáveis por cerca de 90% do O2 do planeta, ó. 90% de todo o oxigênio produzido e liberado no nosso planeta é proveniente da atividade fotossintética das algas, tá? Tudo bem? Gente, as algas do fitoplâncton são flutuantes, tá? São algas que flutuam ao sabor das correntes. Tudo bem? Mas existem algas também que fazem parte do bênton, são algas bentônicas. Bentônicas é que fica apoiada no fundo, ó. No fundo do mar, no fundo do rio. Elas estão intimamente ligadas com água, né? Tá certo? Então a maioria das algas é aquática, principalmente marinhas, né, pessoal? Porque o mar ocupa uma extensão de área muito maior do que os rios, né? Tá certo? Mas basicamente a maioria das algas vive no mar. Tá? Mas existem algas de água doce também e algas em ambiente terrestre úmido, tem que ter umidade, tá? A umidade é fundamental para a sobrevivência delas, tá certo? Elas podem, por exemplo, se associarem a fungos, formando, por exemplo, os líquens ou líquenes. Tá? É uma associação entre algas e fungos, que é uma coisa tão eficiente que você encontra até no deserto, líquen, tá certo, gente? Resultado, elas são extremamente importantes para o equilíbrio, né, do nosso planeta, né? Tá certo? Então, as algas, elas são extremamente importantes em termos de produção de oxigênio, tá? Então, pessoal, esses seres vivos menores, esses grupos menores de seres vivos, né? Porque a gente fala muito, né? Lembra da botânica, lembra da zoologia, não pode esquecer desses grupos aqui, tá certo? Alga causa doença, Trico? Não. Algas não causam doença, mas desequilíbrios ambientais podem provocar a proliferação excessiva de alguns tipos de algas que podem eliminar substâncias químicas no ambiente. Tá? Como, por exemplo, como acontece, por exemplo, com as marés vermelhas.
tá? Provocadas por algas pirrófitas ou pirrofísteas, tá? Tá certo? Antigamente chamadas de dinoflagelados. Então, desequilíbrios ambientais podem provocar o surgimento, a proliferação de algas em ambientes aquáticos, isso pode prejudicar a qualidade da água. Tá certo, gente? Então é isso, tá? Olho vivo nesses micro-organismos. Pessoal, uma excelente prova para vocês, tá? Deus abençoe muito. Até a próxima. Tchau, tchau.